Aplauda-o. Bendito, 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 bendito seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Eu que quero ter essa honra, que hoje quem vai estar dirigindo o louvor é Ana Paula e o Benjamin. Vamos aplaudi-los. Esse vovô. Glória a Deus. Nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor nesta manhã. Você tem motivos de gratidão nesta manhã? Você tem motivos de louvar o Senhor, de dar a Ele de todo o seu coração honra, glória, adoração? Então erga suas mãos bem alto, feche os seus olhos e diga palavras de louvor ao Senhor. Tu és digno, ó Deus, Tu és digno de ser louvado, Tu és digno de ser honrado, exaltado, engrandecido. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, recebe toda adoração. Oh, nos reunimos aqui para te adorar, para te adorar, para celebrar a ti, Senhor. Tu és bom, Tu és bom, Tu és fiel, Tu és Deus, Tu és o nosso Deus. E nesta manhã, Senhor, nós nos reunimos para te adorar, Senhor. Recebe o nosso louvor. Aleluia, aleluia. Nesta manhã, enquanto eu estava me preparando para essa reunião, o Senhor me trouxe uma promessa. Estamos no primeiro dia de fevereiro. O ano está aí, começando com seus desafios. E eu quero que você vire para a pessoa que está do seu lado. Você vai declarar esta promessa. Diga para ela: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias de 2009. Amém? Aleluia! Vamos celebrar isso! A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã
tenho. Aleluia. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, essa é a tua bendita palavra, Senhor. Que nessa manhã ela nos edifique, ela nos console, ela nos exorte, ela possa trazer salvação, reconciliação, não apenas aos que estão neste santuário, mas àqueles que estão assistindo essa reunião em qualquer outro lugar. Ó Espírito Santo, conceda ao pregador graça, conceda ao pregador sabedoria, conceda-lhe unção, mas acima de tudo a compaixão do Senhor, para que possamos, ó Deus, compreender a Tua vontade para as nossas vidas, em Teu precioso nome. Amém. Eu quero que você abra comigo em Mateus, capítulo 25. Nós estamos vivendo um período tão tremendo. Há 6 meses atrás, as pessoas nem imaginavam que viria um tsunami econômico tão forte assim. Países que estavam lá na ponta, como a Finlândia, Islândia, hoje esse país está passando uma situação tão delicada. Tantos começa a chegar até aqui. Alguma coisa começa a faltar. Mas o que a palavra do Senhor tem para nos falar num momento como esse também? Daqui a pouco, ao comermos do pão, ao bebermos do cálice, que o seu coração possa realmente ver o Senhor como a fonte. Ele é a fonte. Mas aqui, nesta parábola, o Senhor tem tanto para nos dizer. Mateus 25, verso 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, e tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouvisse um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E eis que estavam apercebidas, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Vamos assentar, queridos. Algo que o nosso coração tem aprendido é que nós só temos o hoje para viver. A necessidade de fazermos de cada dia realmente um festival de graça, de fé, de amor, de intensidade, não apenas para os homens, mas acima de tudo, para o Senhor também. Quando nós começamos a entender isto, nós sempre estaremos prontos. Sempre estaremos prontos. Nesse minutinho, quando os irmãos estavam entregando as ofertas, o pastor Gustavo falou baixinho para mim, uma experiência que alguém falou com ele esses dias, dizendo assim:
Nós nos encontramos com um irmão norte-americano esses dias para trás, e ele disse que esse tsunami econômico varreu o país, e que os investimentos que ele havia feito, e que já havia feito no decorrer dos anos, ele perdeu metade desses investimentos. O que era, por exemplo, 1.000, no dia seguinte ele só tinha 500 daqueles 1.000. Metade ele perdeu. Ele conversou com alguns amigos, todos crentes, e todos os amigos haviam perdido metade dos investimentos que haviam feito. E aí eles começaram a conversar uns com os outros e chegaram à conclusão: se nós tivéssemos investido mais no reino, nós não teríamos perdido. Se nós tivéssemos investido, nós não teríamos perdido. Nós temos hoje, mais uma vez, para deixar a nossa vida, que nem é nossa, é dele. Somos até apenas só mordomos dela. Nesse texto nós encontramos essas 10 virgens, uma figura também da igreja. Mas encontramos 5 prudentes e 5 que não eram prudentes, eram chamadas nécias. E elas todas estavam aguardando a chegada do noivo. Estavam adornadas, estavam prontas, mas elas precisavam de uma coisa: a lamparina tinha que ter o azeite. As 5 prudentes levaram as lamparinas e tinham azeite. As outras 5 estavam pensando assim: não, vai dar tempo ainda, vai dar tempo, nós vamos comprar depois. Vai chegar o momento de nós comprarmos. Mas quando o noivo chega, aquelas que estavam preparadas entraram para desfrutar do noivo. Mas antes disso, as nécias procuraram as prudentes com um grito dizendo: nosso azeite acabou. O azeite na Bíblia é um símbolo do Espírito Santo. É a unção, é a graça, é o favor do Senhor. Sem o azeite não há brilho. Sem o azeite não vamos ver o caminho. Sem azeite não conseguimos iluminar. A grande necessidade da igreja nos dias de hoje é exatamente esta: nós temos que ter o azeite, nós temos que ter a unção, nós temos que ter a graça. Há uma cidade para ser conquistada, há um mundo para ouvir da palavra do Senhor, e nós estamos envolvidos no ministério, estamos envolvidos numa obra, estamos envolvidos dentro do sonho que Deus tem mostrado aos nossos corações. Mas aqui elas começaram a gritar assim: as nossas lâmpadas estão se apagando. Nossas lâmpadas estão se apagando. Se existe algo que é tão triste você encontrar na vida, é alguém que um dia brilhou intensamente por Deus. A vida tinha sentido, propósito. Por onde ele passava, ele iluminava, deixava marcas. De repente, o cuidado foi esmorecendo, foi deixando, e ele começa a perceber: a lâmpada está se apagando. E é fácil você perceber quando a lâmpada está se apagando, porque não traz mais aquela vontade, aquela fome de Deus. Na Bíblia fala em jejum. Jejum não é apenas você ficar sem comer, sem beber. Jejum é fome, mas fome de Deus. Fome de Deus. Fome de brilhar por Ele. Fome de estar incendiado por Ele. O grito que se ouve em muitos lugares é este também: nossas lâmpadas estão se apagando, o fervor tem apagado, aquela alegria contagiante, o fogo de Deus desaparecendo. E é tão interessante que essas tolas, as nécias, fizeram uma pergunta, um pedido: dai-nos do vosso azeite. É tão importante você ter sempre a compreensão que você tem que viver. Você tendo azeite, você tendo essa fonte, não é para nós vivermos sob a bênção do outro, o testemunho do outro.
a entrega do outro, a oração do outro. Cada um é responsável pela sua própria lâmpada, pela sua comunhão. E é tão interessante que as prudentes responderam: não. Mas a palavra diz para darmos a quem nos pede. Mas agora aqui, elas respondem não. Por quê? Existem algumas coisas que não adianta dar se a pessoa não valoriza. Não adianta dar se ela não vai tomar aquilo. Realmente, ela teve toda a oportunidade e passou. Não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Mas elas falaram assim: ide antes aos que o vendem e comprai-o. Saindo elas para comprar, chegou o noivo. Ide antes aos que o vendem para comprar. Manda comprar. Mas tudo de Deus não é de graça. Daqui a pouco, ao comermos do pão, bebermos do cálice, nós não estamos falando que é de graça? Sim, a salvação é de graça. Os dons do Senhor são de graça. Favor é graça absoluta. Mas quando elas receberam esta palavra, ide aos que o vendem e comprai. Eu quero dividir com os irmãos apenas umas verdades. Se é para comprar, se eu quero comprar um sapato, eu preciso usar a moeda. Eu preciso pagar. Agora, como que eu posso adquirir e ter esse azeite? Como que minha lâmpada pode brilhar? A pergunta é essa aí de comprai. E nós que somos mineiros, a primeira coisa que eu faço quando vou comprar alguma coisa, quantos aqui são mineiros? Levante a mão. Primeira coisa que a gente faz, qual que é? Quanto custa? Não é assim? Quem faz igual eu? Quanto custa? E depois que a pessoa fala o preço, a gente fala o quê? Deixa por menos. E aí começa a negociar. Se você não faz isso, você veio de outro estado ou de outro país. Mas o mineiro sempre diz assim: qual que é o preço? Qual é o preço? Qual é o preço de termos a unção? Qual é o preço de termos o óleo? Qual é o preço de vermos na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, sempre o óleo, a unção, o favor, a resposta à vida? Existem alguns preços. Eu queria mencionar. O primeiro preço, eu chamo o preço do silêncio. Como é difícil pagar o preço do silêncio. Como é difícil. Faça assim. Nós falamos muito. Nós conversamos muito. O Salmo 46, o verso 10 diz: aquietai-vos, silenciai, sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Nós falamos muito, nós queremos a unção, o poder do Espírito mais intensamente, mas nós precisamos manter a nossa boca fechada. Quantas vezes murmuramos, criticamos, falamos o que não precisávamos falar e queremos ter o óleo. Há um poder tão grande em nossas palavras. Efésios capítulo 5, versículos 3 e 4. Efésios capítulo 5, os versos 3 e 4 dizem assim: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Em Mateus capítulo 12, o verso de número 36 e 37, reafirmam essas verdades, quando o Senhor Jesus diz:
Mateus 12, 36 e 37. Digo-vos que é de toda palavra frívola, tola, inconsequente, que é de toda palavra frívola que proferirem os homens, delas darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Por nossas palavras, ao poder em nossas palavras, ao poder, nós somos resultado daquilo que nós falamos. Quando o povo de Israel estava para tomar posse da terra, já tinham caminhado 40 anos. A primeira conquista seria uma cidade, Jericó. As muralhas de Jericó, altíssimas. Uma cidade que era uma fortaleza. Uma fortaleza. E o Senhor Deus chama Josué e orienta-o para fazer o seguinte. Josué capítulo 6, o versículo de número 10. Josué capítulo 6, o versículo de número 10. O povo já havia experimentado tanto. O povo já tinha comido maná, bebido da água. Durante 40 anos tinha vivido pela provisão do Senhor. Mas agora a ordem foi esta. Josué 6:10. Porém ao povo ordenar a Josué dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Por que o povo? Deus deu ordem para eles caminharem em volta da cidade, para darem 7 voltas, e eles tinham que caminhar assim, em silêncio. Porque nós temos uma facilidade tão grande de esquecer. Ao celebrarmos a ceia, é para nós não esquecermos que Deus nos amou e que Deus deu. Quantas vezes aquilo que os nossos olhos veem, nós esquecemos. Quando é uma situação difícil demais, quando é um problema que você acha que é grande demais, quando a necessidade é maior do que a sua capacidade natural, você esquece, quer arrancar os cabelos, desespera. O povo já havia caminhado 40 anos, a roupa não havia envelhecido, os sapatos não tinham furado, ninguém tinha passado fome ou sede. Mas o Senhor conhecia o coração. Depois de tantas experiências, ao rodearem Jericó, eles com certeza iriam dizer um para o outro: não vai dar certo, nós vamos morrer, nós vamos ser destruídos. Olhe as muralhas, olhem os soldados. Josué deve estar louco, nós passarmos aqui em volta. Por isso o Senhor disse: imagine aquela multidão, milhares. Alguns estudiosos falaram cerca até de 2 milhões, dando volta, uma volta por dia. E eles tinham que fazer silêncio. Porque se eles ficassem conversando, o que eles iriam falar? Não vamos conseguir. Josué deve estar louco. Nós nunca vamos conquistar. É grande demais. O preço do silêncio. Deus existe. Aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus. Nesta manhã, quando você comer do pão, é o Senhor dizendo: eu sou a sua suficiência. Quando você beber do cálice, Ele estará dizendo para você, não apenas o quanto que te ama, ou quanto se importa com você, mas proclamando que há uma aliança entre você e Ele. Por isso que nós relembramos dessa realidade. No versículo de número 16.
Josué 6,16 diz: e sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Gritai, exultai, proclamai. Mas não é um grito simplesmente assim, oi! Mas é aquele grito da vitória. É aquele grito que você diz, chegou. É aquele grito que você afirma, glória a Deus, aleluia. Sabe, você não pode. Aqui está. O Senhor disse, ide comprai. Qual que é o preço? O preço do seu silêncio. O preço de você crer. O preço de você entregar ao Senhor. E de você saber que realmente Ele tem tudo sob o controle dEle. Existem horas que nós queremos falar. Tem hora que temos que falar. Tem hora que temos que nos defender. Mas tem hora de nós fazermos o que Jesus fez. Em Mateus 26, 63, antes dele ser levado à cruz, o verso 62, Mateus 26, 62, levantando-se, o sumo sacerdote perguntou a Jesus: nada respondes aos que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. Existe a hora de nós falarmos. Existe a hora de nós declararmos também. Existe a hora de nós profetizarmos, dando as voltas no silêncio. Existe a hora de nós proclamarmos. No Salmo 18, Provérbios 18, o versículo de número 21. Provérbios, capítulo 18, o verso de número 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Come do seu fruto. Pagar o preço do silêncio. Qual é o preço? Qual é o preço? Isso não é um preço fácil de pagar, porque nós falamos muito. É o preço do silêncio. Faz assim. Qual é o preço? Qual é o preço para que você tenha sempre o óleo sobre você? Existe aquilo que nós chamamos o preço da separação. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 18. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 até o 18. Se queremos o azeite, o poder do Espírito, a plenitude do poder do Senhor em nossas vidas, no nosso ministério, nós precisamos de vidas separadas. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Diz a palavra: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis as coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Preço da separação. Eu queria que você tomasse o boletim agora por um instante. Quero que você abra na página 5. Hoje, eu queria que o pastor Gustavo lesse esse e-mail que veio da Índia.
Existe uma diferença entre o caminho da Índia e o caminho de Deus. Essa menina escreveu esse texto antes que essa novela tivesse entrado no ar, chamada Caminho das Índias. Eu quero que você preste atenção. Pastor Gustavo vai ler esse texto na página 5. Vem cá, Gu. Caminho da Índia versus caminho de Deus. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles. Oséias 14:9. Ainda me recordo quando estava no Brasil me preparando para ir à Índia. A quantidade de livros e artigos na internet que tive de estudar para não ser tão ignorante da vasta cultura que teria de enfrentar pela frente. Percebi que por onde ia, dificilmente encontrava alguém que pudesse me adicionar algum conhecimento prático do que realmente é a Índia. E ainda hoje, para a maioria de nós brasileiros, esse subcontinente é um mistério cercado de lendas e mitos. Quando cheguei à Índia, verifiquei que todo o meu conhecimento vindo dos livros e horas na frente de um computador pouco me ajudaram. E hoje, depois de quase 4 anos nesse país, continuo um aprendiz. E cada vez mais me convenço que poderei viver aqui por décadas e não compreenderei toda essa diversidade que me cerca. Nos últimos meses, eu tenho recebido e-mails e até mesmo ligações de pessoas de várias partes do Brasil empolgadas, me contando da novela que a Globo lançará com uma história baseada na Índia, com o título Caminho das Índias. Comecei a investigar qual seria a trama da novela e quais seriam os pontos de exploração usados. Não para minha surpresa, eu descobri que será uma novela totalmente voltada para a divulgação do hinduísmo no Brasil. Para quem não sabe, grande parte da população da Índia é hindu. O hinduísmo é uma religião politeísta com seus mais de 33 milhões de deuses que são adorados das mais diversas maneiras. Quando o telespectador brasileiro ligar sua televisão para ver essa novela, ele estará abrindo as portas de seu lar, sua mente e coração para receber toda a influência do culto e adoração dado a esses deuses, aos seus mantras, rituais, sacrifícios e oferendas. Obviamente não posso escrever essa carta de uma maneira convincente a todos os telespectadores brasileiros, pois cada um acredita no que quer e vê e recebe o que bem entende. Mas de uma forma bem específica, eu posso alertar que nós, os cristãos comprometidos, podemos facilmente fazer com que essa novela seja um fracasso. O que não seria fazer passeatas, abaixo-assinados, greves de fome, etc. Isso, sinceramente, não resolve nada. A forma mais simples, a forma mais eficaz, seria primeiramente e principalmente sermos sinceros e sensatos. É não assistirmos a essa novela. É não conectarmos nossos televisores a esse canal no momento em que estiver no ar, a esse proselitismo explícito da religião hindu em nossos lares. Nós não podemos compactuar com essa maldição que está prestes a invadir nossas casas. Não é hora de sermos hipócritas. Os evangélicos brasileiros são noveleiros, sim. Eu fiz questão de não trazer estatísticas para provar o que estou falando. No fundo, nós sabemos que o povo evangélico é um dos grandes responsáveis pelo sucesso que as novelas globais e não globais fazem no país. Porque somos um dos principais consumidores desse lixo que é vendido em nossos televisores 6 vezes por semana. Nós somos mais de 35 milhões de evangélicos no país. Se contarmos que somente 10% desse número seja noveleiro, o que acredito ser muito mais, e aderirem ao boicote, serão mais de 3 milhões e 500 mil pessoas que não assistirão essa novela e farão que ela seja um fracasso de audiência. Conclamo vocês, meus irmãos, conclamo vocês a não compactuarem com isso. Não sejam responsáveis por tamanho mal à nossa nação. Não sejam patrocinador da obra de Satanás. Essa novela não pode trazer nenhum benefício para a sua vida, pelo contrário, ela estará contaminando o ambiente familiar de sua casa com mensagens demoníacas e tampouco servirá como uma fonte de conhecimento de outra cultura. Não veja essa novela, faça que ela seja um fracasso e saia do ar. Nós temos a força, só basta fazermos a nossa parte. Repasse esse clamor para todos os seus contatos cristãos. Unidos nós podemos mais. Que o Senhor
nos dê graça e sabedoria. Shakti. Só dizer, pastor. Nem mesmo a Índia está satisfeita com o hinduísmo. No ano passado eu estive numa conferência de missões e eu me encontrei com um pastor indiano, um pastor de uma das maiores igrejas da Índia. Deus o tem abençoado de tal maneira ali, tem feito algo tão extraordinário na Índia, que na Índia existem igrejas com mais de 100 mil membros, 120 mil membros, numa só localidade. E esse pastor é o pastor de uma dessas igrejas. E ele disse que de uns tempos para cá, a Índia já não tem mais feito estatística religiosa. E por quê? Porque, segundo informações que ele obteve junto ao ministério que faz essa contagem, ao ministério indiano, em 2030, portanto daqui a 20 anos, em 2030, o hinduísmo não mais será a maior religião da Índia. Nem mesmo a Índia quer o hinduísmo. Agora, por que nós brasileiros vamos receber o que eles estão jogando no lixo? Nem mesmo a Índia quer o hinduísmo. Eles estão dizendo não. Em 2030, o hinduísmo já não vai ser mais maioria na Índia. E que não seja no Brasil e em lugar nenhum do mundo. Qual é o preço? É o preço da separação. É o preço da separação. Querido, há um preço. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei, andarei entre eles, serei o seu povo, eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Qual é o preço? É o preço da separação. Ou seja, se não estivermos dispostos a ter uma vida tão separada. Domingo passado, nós falamos sobre o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse preço, ninguém pode pagar por você. É algo pessoal. É você. É você. Não viva debaixo da asa daquele irmão que está pagando o preço e você diz: dá-me do seu azeite, eu quero. Ele diz: não, e te comprai. Sabe, você pode ter essa vida tão bonita e Deus deseja. A palavra igreja significa os chamados, aqueles que saíram de uma forma aparentemente imperceptível. Quando você, na sua casa, como a menina escreveu, muitos crentes são noveleiros e traz toda aquela situação para dentro da sua própria casa. Mais de 33 milhões chamados deuses. E a pessoa fica ali, recebendo aquele alimento. É a mesma maneira como alguém que fica perto de você fumando. Quando você sai, você cheira você está com aquela murrinha de cigarro, que ele fica impregnado na sua mente, no seu coração. De repente você fica pensando assim: o que está vendo entre você e seu esposo, entre você e seus filhos, sua sogra? Estão lá, cheios daquelas situações. Separação. Qual é o preço? É o preço da separação. Há um outro preço,
Levante a sua Bíblia. É o preço de conhecer a palavra. É o preço de conhecer a palavra. Não adianta você colocar a Bíblia debaixo do travesseiro, querido. Você tem que colocá-la dentro do seu coração. É o preço de você ler a Bíblia. Você começa muitas vezes como se fosse um dever, mas de repente você está no deleite, lendo. Algumas vezes você começa à noite, e quando você desperta, abre os olhos, não é que você esteja dormindo, o sol já nasceu. Ler a palavra. O preço de você ficar tão cheio da palavra. Em Hebreus, capítulo 4. Hebreus 4, o versículo de número 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando o tentador veio para Jesus, Jesus não discutiu com ele. Jesus apenas foi dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. Quando ouvimos há pouco sobre essa questão dessa novela, é só dizer: está escrito, não vos ponhais em julgo desigual com o incrédulo. É a palavra. Leia a palavra. Leia. Em 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 15, diz exatamente: procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Muitas vezes você diz assim: não, obreiro, o pastor Márcio é obreiro, o pastor Gustavo é obreiro, o pastor Felipe é obreiro. Eu não sou obreiro, eu sou povão. Querido, não existe isso. Na igreja de Jesus não existe uma categoria de clérigos e uma categoria de leigos. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos ministros da palavra. E aqui o Senhor diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Romanos capítulo 10, o verso de número 17. Romanos capítulo 10, o verso 17, diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. O preço de conhecer a palavra. Não adianta. Se você não ler a palavra, ela não vai entrar. Se você não ler a palavra, você vai fazer uma viagem e leva a Bíblia e põe no porta-luvas do carro para não ter acidente. A Bíblia não é amuleto. A Bíblia não é patinha de coelho. A Bíblia é a palavra do Senhor. Vá proclamando. Pague o preço, querido. Pague o preço. Quanto custa? Eu quero azeite. E te comprar, mas qual que é o preço? Eu tenho que pagar esse preço. Há um outro preço tão simples, que é o preço da oração. Em Lucas, capítulo 18, o versículo 1, Jesus Cristo diz: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Nunca desanimar. A oração, ela começa como um dever. Como a leitura da Bíblia começa como um dever e vira um deleite. Um deleite. Alguns irmãos dizem: aquele irmão é um irmão de oração. Aquele irmão é um irmão de oração. E eu fico perguntando: por que ele não diz: eu sou um homem de oração? Eu sou um homem de oração.
orai sem cessar. O dever de orar sempre. Jesus, Ele não tinha um pedido para fazer. Jesus não tinha uma conta para pagar. Ele pagava contas, Ele orava, mas a oração do Senhor não era simplesmente para buscar de Deus o Pai alguma bênção, porque Ele era Deus. Mas quando nós olhamos a caminhada de Jesus, por quê? Por que tempos Ele estava orando? Madrugadas encontramos Ele orando. Por que Ele sempre orava? Porque oração é comunhão. Oração é relacionamento. A oração é intimidade. A oração é exatamente nós nos perdermos em Deus. Nós vamos encontrar o Senhor Jesus sempre orando. Sempre orando. E Ele nos deixou o exemplo para seguirmos os seus passos. Qual que é o preço? É o preço da oração. Qual que é o preço? É o preço do jejum. Nós não gostamos muito dessa palavra jejum. Vamos falar? Jejum. Outra vez? Jejum. Mas Jesus falou. Em Mateus 17, o versículo de número 21, o Senhor diz: mas esta casta não se expele, senão por meio da oração e jejum. Em Mateus 9, o versículo de número 15. Mateus 9, o versículo 15 diz: respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. E esses dias são estes dias. Quando nós olhamos a vida de Paulo, 2 Coríntios capítulo 11, o verso de número 27, ele traz como que se fosse assim o currículo dele. E dentro do currículo ele coloca assim, 2 Coríntios 11, 27, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes. Jejum é fome de Deus. Jejum é abstinência de qualquer coisa legítima em si mesma, por amor de um propósito espiritual. Jejum não é fome das bênçãos de Deus, é fome do próprio Deus. Existe esse momento quando nós trocamos um prato de abobrinha por Deus. Quando nós dizemos: Deus, Tu és mais delicioso. Deus, Tu és mais delicioso. Deus, eu prefiro mais o Senhor. É o preço do jejum. Há um preço, que é o preço da intrepidez. Ou seja, intrepidez é você crer que Deus vai cumprir tudo o que Ele prometeu na sua palavra. Tudo que Ele prometeu na sua palavra. Em Mateus 11, o verso 22 e 23. Mateus capítulo 11, verso de número 22 e 23. O Senhor Jesus diz assim. Não é Mateus, irmãos, é Marcos. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versos 22 e 23. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Qual é o preço? É o preço de muitas vezes você não permitir que a incredulidade ou a vergonha tome conta do seu coração. Quando nós olhamos para Abraão,
chamado pai da fé. Quando o Senhor disse para ele: Abraão, eu quero seu filho. A intrepidez de Abraão em crer em Deus, dele crer que Deus era suficiente para ressuscitar o seu filho. Ele subiu a montanha. Em Hebreus diz que ele cria, porque quando ele subiu, ele disse: filho, nós vamos subir, mas nós voltaremos. Nós voltaremos. Eu vou descer com você. Eu não sei o que vai acontecer lá em cima, mas nós vamos descer juntos. Imagine Moisés chegando diante de Faraó, como se fosse o Barack Obama de hoje, e dizendo: deixa. Deus mandou uma mensagem, e Deus fala: deixe meu povo ir. Faraó riu, zombou, mas a intrepidez de dar o recado de Deus, a intrepidez de enfrentar o homem mais poderoso daquele século e cumprir a vontade do Senhor. A intrepidez de Josué, quando tem ali o Rio Jordão para atravessar. Moisés tinha atravessado o Mar Vermelho, mas agora a mesma intrepidez voltada para ele, dizendo: vamos atravessar, e o Jordão se abre. Nós olhamos para Davi, falamos tanto dele, mas a característica ao enfrentar o gigante Golias foi exatamente a intrepidez dele. Ele sabia, tinha essa convicção que o Senhor estava com ele, algo assim tão diferente. Quando você olha para Elias, enfrentando os profetas de Baal, lá estava Elias, um homem igual a mim, a você, sujeito aos mesmos sentimentos, mas é a intrepidez dele. Quando você olha para Noé, numa época que não chovia, e Noé construindo uma arca, isso é intrepidez. Quando você vê Daniel, é proibido orar, ele diz: eu vou continuar orando, eu vou continuar orando. Você vai para a cova dos leões, ele diz: eu vou, mas eu não vou deixar de cumprir o propósito pelo qual eu estou aqui. Qual que é o preço? O preço da ousadia. Mas existe o preço que é para mim, para você, todos esses. É o preço da crucificação. Em Gálatas capítulo 2, o versículo de número 20. Gálatas 2, o verso 20. Paulo dizia, no 19: estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aquele que paga esse preço. Eu estou crucificado, já morri com Cristo. O dia que você desceu as águas do batismo, você fez exatamente essa declaração, que quando Cristo morreu, você creu que você morreu com Ele. Quando Ele foi sepultado, você foi sepultado com Ele. Quando Ele ressuscitou, você ressuscitou com Ele. A nossa fé, a fé cristã, não é um conjunto de doutrinas, mas é este relacionamento com Ele. E existe algo tão interessante. Vem cá, Felipe, aquele que está crucificado. Vamos ver, como você estivesse crucificado. Abra os braços. O crucificado, ele só pode olhar para frente. Só pode olhar para frente. O crucificado não tem jeito dele olhar para trás. Sabe, querido, nós só temos esse dia para viver.
O ontem foi ontem. Ele só olha para frente. Ele não fica olhando o que ficou para trás. A palavra diz que nós temos que viver assim, olhando cada dia, vivendo intensamente cada dia. E é tão interessante que nós não podemos nos crucificar a nós mesmos. Em plenitude, não. Se for para o Felipe crucificar ele mesmo, ele pode bater os pregos no pé, não pode? Tenta bater. Pode. Pode. Ele pode crucificar os seus pés. Ele pode bater um cravo na sua mão? Pode. Mas e agora? Muitas vezes, para a pessoa permanecer na cruz, tem a sogra, tem a esposa, tem o marido, tem um filho, tem um colega de trabalho, tem um genro, tem alguém para nos manter na cruz. É por isso, qual que é o preço? É o preço de viver esta vida. Nossa fé, meus irmãos, nós não brincamos. Nós não brincamos de ser igreja. Não brincamos de ser discípulos de Jesus. Nós somos. E nesta hora vamos nos colocar todos em pé. Em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Verso 26. Até o 28, Jesus diz: qual que é o preço? Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Qual que é o preço? De termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, a palavra diz, Filipenses 2, 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Vamos dar nossas mãos agora. O grito daquelas virgens nécias foi nosso azeite, nossas lâmpadas estão apagando. Nossas lâmpadas estão apagando. Quem sabe, filho, você tem percebido que o ardor do seu coração tem diluído. Aquele prazer tem desaparecido. A paixão não canta mais em sua vida. Mas hoje é um dia de recomeço. A mesma voz nós ouvimos: ide comprai. Qual que é o preço? O primeiro preço é o preço do silêncio. Vamos falar? O preço do silêncio. O segundo preço, o preço da separação. O terceiro, o preço de conhecer a palavra. O quarto, o preço da oração. O quinto, o preço do jejum. O sexto, o preço da ousadia e intrepidez. O sétimo preço, o preço da crucificação. São esses alguns que eu mostrei aos irmãos. Que ninguém vai pagar por você. É você. É você e o Senhor. Nesse instante, levante a mão do seu irmão. Feche os seus olhos. Pai,
Eu sei que todos os que estão aqui, somos milhares aqui, Senhor. Eu sei que milhões estão assistindo ou podem estar assistindo em suas casas agora. Mas hoje, Senhor, não é apenas o primeiro dia do mês, não é apenas o primeiro dia de uma semana, mas esta é a hora, Senhor, do Senhor novamente nos receber no Teu altar. Reconhecemos que Tu és o Senhor absoluto de nossas vidas. Queremos, Senhor, nesta hora, colocar a vida de cada um dos meus irmãos, para que a Tua igreja, Senhor, cada ovelha, possa com alegria cumprir o Teu propósito, realizar o Teu sonho, cumprir a Tua vontade, para que Teus filhos possam experimentar que este é o dia, esta é a hora do melhor do Senhor. Nesse instante, Pai, eu coloco em Tuas mãos aqueles que estão aqui, que ainda não tiveram um verdadeiro encontro contigo, aqueles que um dia começaram a caminhar com o Senhor e se afastaram dos Teus caminhos, para que nesta hora haja volta, haja o retorno, haja, Senhor, novamente o reencontro, e que o coração possa voltar a arder pelo Senhor, e que sobre a Tua igreja, de uma forma mais intensa, repouse o Teu favor. Levante a mão do seu irmão, e há uma oração que nós vamos cantar que diz: preciso de Ti, Senhor. Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Eu não quero viver o mês de fevereiro como eu vivi em janeiro. Senhor, eu não quero viver 2009 como eu vivi em 2008, porque eu não posso viver a de ontem. Eu não posso viver por ontem. Eu vivo por hoje. Este é o dia do Senhor. E nesse dia, esse dia, esta hora, é uma hora de você estar dizendo: Senhor, eu estou pronto, Senhor. Eu quero, Senhor, seja o preço que for, eu estou pronto a pagar. Se você está pronto a pagar, peça ao seu irmão, diga: meu irmão, levante a minha mão, porque eu quero pagar esse preço. Amém? Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão.